Ah, chegou. Vai entender. Vai entender. Está me escutando bem? Oi? Está me escutando bem? Eu estou. Só um pouquinho aí. Ok. Escuta, teu som está meio baixo para mim. O meu tá bom? O teu tá bom. Como é que eu aumento o som para você aí? Você está usando microfone ou o quê? Eu estou usando. Eu acho que o pessoal está escutando bem. Quem manda dois velhos fazer uma live, né, nessa coisa moderna do Instagram, né, Dirceu? Exatamente. Meu Deus! Interessante que aqui eu via muita mensagem que você não podia participar. Era essa? Ah, agora você está pelo Óculo Prosa. Eu acho que o problema é no Óculo Pro, então. Não, eu acho que eu estou no Oclu Pro, só o título da Oclu Prosa. Ah, é? Bem, vamos deixar de lado esse negócio e vamos ao que interessa. Senão vai ficar meio chato demais isso, né? Não. Como eu falei disso, isso aqui, ó, Instagram, rede social, isso aqui a gente tem que levar na brincadeira, não é nada Aham, sério. A gente vamos trocar um papo aí. A ideia, como eu falei, né, desde o começo, é mais uma mídia, né? aham, Eu tenho essa rede social aí que às vezes eu brinco que eu não tenho nem controle dela, né? O tamanho que isso atinge. E eu pensei, vamos fazer algumas entrevistas, vamos conversar com pessoas de alto nível, né, como você. Por que não fazer um podcast, né? Que daí podcast o cara escuta lá quando está lavando a louça, né? Quando o cara está dirigindo. Então a ideia é a gente tentar, né? Já começamos meio tenso o negócio, mas vamos dar aham. certo. A ideia é a gente pegar essa entrevista e jogar lá para o podcast e as pessoas conseguem escutar a hora que quiser, Tá certo? certo. Ó, até o Beleza. Mário Homem entrou, lembra nosso amigo da BO? Tá cheio de velho Sim. aqui, gente. Tá? Tá cheio de idoso aqui. Mas nós, velho, você acha que chamamos o quê? Velho. Bom, vamos lá, Dirceu. Vamos lá. Vamos lá. Já que deu certo agora, na realidade, esse Oclu Prosa, né, é um bate-papo com pessoas que eu admiro, etc. E a primeira pergunta, assim, né, porque tem muita gente nova aí, né, nessas redes sociais, a primeira pergunta para você e lembro que a gente não combinou nada, né? Tanto Nada, não nada, nada. combinamos que deu tudo errado aí, né? Então a É. gente não combinou nada. Então a primeira pergunta seria: quem que é o Dirceu Calgado? Dá um rapidinho aí, quem é o Dirceu Calgado? Eu conheço absurdamente bem, mas garanto que tem gente aí que não sabe, né? Quem é o Dirceu? Bem, depois daquela nossa reunião de São Paulo lá, eu fiquei impressionado porque muita gente sabia quem era Dirceu Calgado, né? Ó. Mas de Mas qualquer também o forma, Dirceu, naquela reunião só tinha velho, né? também, né? Também, Só tinha também, meia também. dúzia de jovens lá. Bem, o que eu posso dizer é que o Dirceu Calgaro é um cara, um dentista que tem uma experiência, posso dizer, muito grande, especialmente com prótese. Trabalhei 10 anos dentro de laboratório de prótese. Nesse laboratório de prótese, o mais importante foi que eu trabalhei na sala do gesso. Então, na sala do gesso era onde eu recebia os moldes dos dentistas, vazava, reproduzia, delimitava e enviava para frente para trabalho. Então, ali eu tive a oportunidade de conviver com trabalhos, com a maneira como os trabalhos chegavam, excepcionalmente bons e excepcionalmente ruins. E todo o leque de opções de trabalhos nesse meio. Quando eu entrei na faculdade, tudo aquilo que eu sabia o que era bom e o que era ruim já estava meio incorporado em mim. Então ficou fácil eu fazer a minha parte bem feita, que é por consequência dessa experiência dentro do laboratório de prótese. E como dentista, naturalmente, minha vida foi sempre voltada para prótese, sempre voltada para prótese. Esses meus 40 anos de vida clínica, foi assim, eu posso dizer que só nos primeiros 2, 3 anos que eu tive alguma coisa que eu fiz fora de prótese, senão minha agenda foi sempre cheia
com prótese. E muita prótese sobre implante, visto que eu trabalho com implantes desde meu primeiro dia de formato. Porque eu trabalhava com a era metaleira dos implantes, né? Lâminas, agulha, justa, esse negócio todo. Desde a época do laboratório eu convivia com isso. Então, esse é o Dirceu. É um cara que é dentista, originário de uma cidade chamada Campos Novos, em Santa Catarina, mas que cresceu e tem como cidade natal Erval Velho, olha só, onde tenho muitos amigos lá. E em 1973 vim a Curitiba e desde então odontologia na veia. então, vamos lá, resumidamente, você passou uns 10 anos em laboratório para depois virar dentista. Sim, 10 anos em laboratório para depois virar dentista. Ou seja, quando você começou a ter aula de preparo, de prótese, você já sabia tudo, você já tinha uma noção espacial de desenhos, de preparo. Você acha que isso te deu uma vantagem absurda? Concorda comigo? Sim, concordo. Inclusive, isso foi muito comentado aqui em Curitiba, no meio odontológico, quando os meus trabalhos começaram a aparecer, porque eles eram já trabalhos considerados de qualidade muito acima da média. Isso Então, devido a esses 10 anos de prótese que eu tive dentro do laboratório. eu andei dando uma pesquisada aí, né? Porque eu estou tentando fazer aqui um podcast, né? Entrevistando pessoas ilustres como você. Opa. Daí eu falei, vou dar uma pesquisada aí, né? Para ver se alguém fala alguma coisa mal do professor Dirceu. Mas, cara, você é uma unanimidade, né? Todo mundo só fala bem. O professor Antônio Carlos Cardoso, né? Que você sabe que é teu fã, né? O Sim, professor Antônio amigo, Carlos não me fã. falou, ele me falou que a Célia veio fazer um curso aqui, veio fazer especialização, é isso? É isso. Diz que ela veio fazer um curso aqui, especialização em dentística, com o professor Baratieri, Antônio Carlos, e diz que ela, obviamente, falava muito do marido dela. Pô, mas o meu marido. E daí disse que o Antônio Carlos falou assim: traz esse cara aqui que eu quero ver o que você fala tanto desse cara. E daí o Dirceu, o Tico, né, Antônio Carlos, me falou: cara, olha que esse cara chegou, ele trouxe uns trabalhinhos, ele trouxe uns modelos que ele começou a passar ali para os professores e falar, cara, ninguém acreditou na qualidade dos seus trabalhos. E a partir daí, ele começou a te convidar, né? Aparece para alguns eventos, alguns cursos, e foi daí que a nossa galera lá da BO te conheceu, né? Porque daí a gente acabou te convidando e você participou de várias turmas nossas da BO. Não vou nem dizer o ano, mas é mais ou menos 1840, por aí, alguma coisa parecida. Né? Mas o meu link foi por meio do professor Antônio Carlos Cardoso. Uhum. Essa época foi até engraçado, porque eu não tinha, para falar bem a verdade, eu nunca tive noção do que eu fazia como trabalho, porque para mim aquilo era normal. Eu comecei a ter alguma noção quando pessoas do padrão do Antônio Carlos Cardoso e outros mais a nível nacional acabaram falando o que era o meu trabalho. Eu não sabia. E para mim foi muito gratificante. E hoje, aos 40 anos de profissão, é que eu estou observando realmente o resultado deste período de busca o melhor possível de trabalho. Eu tenho um lema com quem entra lá no consultório. Eu sempre tive muita gente entrando na clínica com o intuito de absorver alguma coisa. E eu sempre disse, você quer cobrar 10 mil reais por alguma coisa que todo mundo cobra 1.000? É óbvio que querem, né? Digo, então faça todos, até os que você vai fazer de graça, como se fosse cobrar 10 mil. Porque o dia que você tiver paciente para pagar 10 mil, você vai saber o que fazer. Se acostumar com um tipo de trabalho, aquilo vai ser normal para você. Então, é sempre a busca pelo melhor possível. E hoje, brilhante, já querendo, pensando que o momento de parar está ali perto, eu digo sempre para o laboratório, o dia que vocês verem que o meu trabalho não for mais o melhor, que entra aqui, me avisem que eu tenho que parar. Então, Dirceu, falando um pouco de laboratório, né, a primeira pergunta que eu fiz para você, quem é Dirceu Calgaro? E tem, como eu te falei, tem muita, né, nós somos de outra geração. Então, eu vou fazer uma segunda pergunta. O que é o sobrenome Calgaro na prótese, em laboratórios protéticos? Rapidinho, me conta a história da tua família. Tá. Inicialmente, meu irmão mais velho, eu sou um caçula temporão, mas o meu irmão mais velho, o Joel, ele era dentista prático em Erval Velho, a cidadezinha onde... Que ano isso?
na década de 1960. Década de 60. Ele era dentista prático lá. E óbvio que, na verdade, mesmo, isso originou com o meu pai. Meu pai, querendo dar um futuro para os filhos, ele fez um negócio lá com um dentista prático e, como resultado desse negócio, esse dentista prático teria que ensinar o ofício da odontologia para o meu irmão. Esse dentista se chamava Fortunato Penso, lá na região oeste de Santa Catarina. E aí o meu irmão aprendeu com ele e virou dentista prático lá em Erval Velho. Ele não teria futuro nenhum como dentista. Em 1970, ele pegou uma malinha e veio para Curitiba. Aqui em Curitiba, em 1970. Aqui em Curitiba, entre ser vendedor de livro, garçom, onde tentou de tudo para conseguir alguma coisa, acabou conseguindo um emprego num laboratório de prótese chamado Laboratório Denko, do senhor Radomil Selinski. Isso em 1970. Em 71, ele já trouxe o outro irmão, onde montaram um laboratóriozinho nos fundos da casa do sogro dele. Aí, durante o dia, ele trabalhava no laboratório Denko, à noite ele fazia os trabalhinhos em casa, e o outro irmão, o Bito, ou Vitaci, buscava e entregava os trabalhos. Mais um ano depois vim eu para Curitiba. Nesta vinda, eu vim para estudar prótese. E eu fiz o curso no Colégio Estadual do Paraná, de técnico em prótese. Foram 3 anos de estudo de prótese. E continuei o tempo todo trabalhando no laboratório. E aí, essa questão do laboratório, por loucura de um irmão e segurança do outro, se eram 2 irmãos, um puxava para um lado, o outro puxava para o outro, ou seja, um puxava e o outro controlava, as coisas foram acontecendo. E aí, de um laboratório pequeno para um pouquinho maior, e aí, no final da década de 1990, surgiu o grande laboratório Calgaro, que foi um divisor de águas na América Latina toda, com relação ao que é um laboratório de prótese. E esse laboratório de prótese passou a ser uma referência, onde no Brasil, a partir deste laboratório, todos os laboratórios tiveram que seguir aquele plano, porque antigamente entrava-se num laboratório, parecia uma borracharia, era uma sujeira só. E um laboratório elaborado, planejado, equipado, tudo dentro de padrões altamente diferenciados, foi esse. A partir daí, todos os laboratórios tiveram que seguir a mesma linha. Exatamente. E aí, na sequência, a família toda começou a acontecer na odontologia. E desse acontecimento, eu, felizmente, tive um diferencial muito grande na minha habilidade de preparo e molde, o que fez a minha diferenciação como dentista. Aí, mais na sequência, surgiu o Murilo, que hoje está fazendo dente para os grandes nomes americanos lá. Aí tem o Jefferson, que é diretor da Mangueirbach, que é uma indústria austríaca voltada para a odontologia. E aí minha sobrinha é dentista, e aí virou um monte de dentista, e hoje o nome Calgaro está disseminado por aí. E tem Calgaro dentista em Santa Catarina, aqui, enraizado, em São Paulo. Né? Enraizado. Né? Exatamente. E eu me lembro uma fala sua em aula, que você fala às vezes, né, Dirceu? O fato de você viver dentro do consultório, porque a gente que é protesista mais das antigas, a gente tem que viver no laboratório, né? Tem que conhecer o teu técnico. A gente fala que é uma DR, igual um casamento, tem que se dar bem. E você, como tem um laboratório do lado, sempre teve, né? Eu lembro que você sempre falou, às vezes vem trabalhos de um dentista lá da esquina, um cara super simples, um cara quietinho, super humilde, com um preparo absurdo, né? E vem o famosão com as coisas absurdas, né? Então, acho que a vivência de laboratório te dá um conhecimento sobre odontologia, principalmente da área da prótese, né? Você mesmo fala que o laboratório é o bastidor da prótese, né? Laboratório realmente é os bastidores, eu diria quase que da odontologia, porque quando você vê um protesista trabalhar bem, obviamente esse protesista vai estar bem cercado com as outras especialidades, né? Então, eu sempre digo para alguma pessoa, algum paciente, alguma coisa que vai sair da cidade, se eu não conheço alguém na cidade onde ele vai, eu digo, procura um laboratório de prótese e veja nesse laboratório qual é o melhor dentista sob o ponto de vista deles. Vai nesse cara. Que legal. Você não indica procurar no Instagram, então? Não. Instagram só faz famoso, não faz dentista. Eu tenho, falando em laboratório de prótese, eu tenho uma história que me gratifica muito, muito mesmo. Uma pessoa na Suíça quebrou um dente e ela procurou um dentista.
E era um dente que a solução estava mais em laboratório de prótese, e ele precisava de um protético para resolver. Aí procuraram um protético e resolveram o problema dessa mulher lá. E essa mulher precisaria de uma reabilitação, um trabalho bastante grande, e ela manifestou interesse em fazer na Suíça. Só que seria um trabalho muito longo, muito demorado, seria meio inconcebível fazer. O que aconteceu? O protético dela sugeriu vir para o Brasil e pesquisar os laboratórios de prótese para, então, selecionar um dentista para fazer essa reabilitação. E esse cara veio, e dentro dos laboratórios que ele pesquisou, o nome que ela mandou procurar foi o meu. Isso foi lá na década de 1990, na verdade foi em 1992 isso. E aí, por conta disso, rapaz, eu acabei ganhando uma viagem na Suíça, acompanhar o trabalho, porque o trabalho na parte laboratorial daí foi feito na Suíça. Sei. Então, eu acabei acompanhando o trabalho lá, e o meu trabalho circulou pelos laboratórios na Suíça, e aí eles olhavam e très bien. Eu sabia o que era bien, mas não très, né? Então, isso para mim foi uma coisa muito gratificante, mas ainda numa época que eu não tinha noção do que eu fazia. Então, o que eu fazia... Ou seja, teve uma representatividade tão grande lá fora, a ponto de alguém vir para cá selecionar um dentista em função dos trabalhos desse dentista dentro do laboratório. Olha só. E eu tive assim a grata surpresa e satisfação de ter sido o cara. Dirceu, a gente tem uma certa idade, a gente tem a tendência, né? Eu brinco quando eu dou aula, eu falo assim, a gente gosta de falar mal de jovem. Né? A gente tá vendo esse um caos odontológico, né? A gente gosta de falar dos jovens. Mas eu sou um pai velho, né? Então eu tento olhar para o jovem de um jeito como pai. Assim. Eu vejo assim, o jovem hoje, ele não teve a formação que a gente teve, Dirceu. Tá? De longe, Esse é um problema. Ele não teve as graduações, não são as graduações que a gente teve. Segundo, eles nasceram no meio das redes sociais, onde eles acham que isso realmente é a vida, é a realidade, entendeu? Então, junta essas duas coisas, eles são uma presa fácil para esses milhões de cursos. Que, não falando mal de curso, eu sou um professor que dou curso, né? Não é questão disso, mas é que cursos de finais de semana que o cara acha que vai aprender a fazer uma reabilitação como um Dirceu Calgaro em 2 dias, em 3 dias. Entende? Então, eu vejo isso, a gente discute, né, com outros colegas com mais idade, o que fazer, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Você tem uma ideia? Porque está difícil. Cara, é difícil. E você vê em nível de cursos e eu vejo os bastidores do laboratório de prótese, de novo os bastidores do laboratório. O que circula por dentro do laboratório é incrível, é incrível. Assim, eu diria que os laboratórios de prótese praticamente decidem os materiais a serem utilizados. Os dentistas chegam a enviar trabalhos a laboratórios sem o mínimo conhecimento do melhor material para aquele tipo de trabalho. Então, é o laboratório que acaba decidindo. Muitas vezes é o laboratório que planeja, muitas vezes é... E isso eu acho até que acaba sempre sendo assim. Porque eu lembro do meu irmão, o Joel, os dentistas menos habilidosos, mas com muito interesse em aprender, o que não acontece hoje, chegavam no laboratório e o Joel fazia o preparo no modelo de gesso e esse dentista ia para o consultório ver o modelo de gesso para copiar o preparo que o Joel fez. O Joel, como era dentista prático, tinha alguma noção de preparo e fazia isso. Agora, você acha que hoje tem quem faça isso? Não, de jeito nenhum. E o que fazer hoje? Eu não faço ideia. Eu acho que tem que movimentar essa velharada, fazer o que você está fazendo, para ir mais a público. É o que nós estamos fazendo, mas você especificamente, porque é o comandante do canal aí, e levar a público essa informação de que odontologia não é esse universo que se faz agora. Não é a mídia, não é o marketing, não é a rede social. Odontologia está muito antes disso, né? Muito antes disso. Eu me lembro, quando eu fui lá te visitar, né, que você me levou no laboratório, agora recentemente, você levou lá no laboratório, você falou, olha, isso aqui era a área de gesso, né? Estava lá abandonada. Daí você levou o pessoal lá, os cadistas, e eu lembro que você fez uma pergunta, pessoal, quem aqui veio da prótese, quem veio aqui do
da informática, do TI. Cara, aquilo me chocou, sabe? Me chocou porque vamos falar agora do técnico, do laboratório. O cara, hoje, o digital, né, não tem volta. O digital é o presente, é o futuro. Mas eu vejo o laboratório, aquele cara que saiu do analógico, aquele cara que aprendeu a desenhar o troquel, a recortar o troquel, aquele cara que sabe o perfil de emergência, hoje o desenhista ele só sabe do preparo para cima. Então, cara, também é um problema nos laboratórios. Concorda comigo? Concordo. Infelizmente, a gente fala, a odontologia evoluiu muito. Sim, a odontologia evoluiu muito, mas evoluiu em busca de produtividade. Ou seja, na nossa clínica, a gente não consegue aumentar a produtividade, a gente só pode trabalhar mais rápido. Porque o tempo que você demora para fazer um preparo, para fazer um desgaste, para fazer uma restauração, é sempre o mesmo, você não vai conseguir mudar isso. Já no laboratório de prótese, com a digitalização que aconteceu, o laboratório saiu, o Calgaro mesmo saiu de 70 funcionários para 30 funcionários e com uma produção muito maior. Muito maior. E de onde vem isso? A saída da mão humana, a máquina trabalhando. Então, a máquina trabalhando deixou de ter necessidade aquele técnico com alto conhecimento de fisiologia, de biologia, aquele cara que sabe que um perfil de emergência tem que ser daquele jeito, porque a biologia assim quer, que a função, que aquela cúspide, aquele sulco, aquela aresta tem que ser daquele jeito, porque a oclusão, a gnatologia, blá, blá, blá. Hoje ninguém sabe disso. A gente vai discutir alguma coisa com o pessoal do laboratório, eu nem digo com técnicos, mas com o pessoal do laboratório, e a gente tem que levar toda a informação. Então, nós, os mais velhos, vamos chamar de mais experientes, sabem disso tudo, e eu tento muito mencionar a existência disso tudo, levo muito técnico para a clínica, para ver na boca do paciente, uma vez que eu estou ali perto, como realmente as coisas funcionam. Mas é uma comunicação que passa a ser difícil, porque eles não têm o conhecimento. Eles têm o conhecimento do AutoCAD, lá do CAD. Eles sabem pegar um computador, pegar um dente de uma biblioteca, colocar num lugar, organizar, deixar aquilo bem organizadinho, deixar bonitinho e pronto. Saiu dali conhecimento fisiológico, biológico, anatômico, não falta muito. E isso leve a nível nacional e internacional, né? Porque não é só aqui. Então, como você falou, não tem volta. Pegando o gancho, comunicação, laboratório, cirurgião dentista, eu lembro também, o dia que eu fui te visitar, você me falou que você, né, você não é um pesquisador da nível CAPES que faz pesquisa, mas você faz as suas pesquisas em consultório. Eu achei muito legal. Você me mostrou uma vez que você pegou um preparo seu, acho que um dente, né? E você preparou e você moldou desde casquete, não sei se o pessoal que está aqui na live sabe o que é casquete, né? Você moldou desde casquete, com fio, com vários materiais de moldagem, escaneou. Quer falar um pouquinho disso? Eu sempre considerei que a qualidade num trabalho não está no material empregado, está na mão de obra empregada. Se eu empregar a minha habilidade manual para fazer o melhor trabalho possível, eu posso usar um material de 10 mil reais ou um material de 800 reais, 100 reais, que eu vou ter resultados semelhantes. Então, a minha busca de avaliar isso, eu digo, eu vou fazer um caso usando todo o leque de opções de materiais, do ridiculamente simples ao mais sofisticado dos materiais. E vou fazer tantos trabalhos quanto os materiais me proporcionarem. Por exemplo, 6, 7, 8, 10 tipos de materiais e técnicas diferentes e vou ver o resultado. Obtive lá, no caso, copings, né? Então foram feitos um determinado número de copings. Todos eles eram aproveitáveis. Todos eram aproveitáveis. Todos os moldes, todas as moldagens eram aproveitáveis. Uns com mais justeza, outros com menos justeza, ou seja, uns travavam mais no preparo, outros travavam menos, mas todos eles eram admissíveis de serem utilizados. Por capricho, isso está na boca até hoje, eu apliquei a cerâmica em cima do coping feito na moldagem que eu fiz com alginato geotreito. Por capricho. E se você tiver acesso a essa paciente, for verificar a adaptação, zerado.
Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa que tenha habilidade e vontade de fazer uma coisa bem feita, ela vai fazer com qualquer material. Aí é onde entra aquilo que eu falei do 10 mil, né? Você faça sempre como se fosse cobrar 10 mil. Então, Dirceu, isso é muito importante a gente falar para a gurizada, né? Porque a indústria, o marketing, quer vender para a odontologia hoje que se eu não tenho o digital, eu sou ultrapassado. Eu sei que eu sou velho, né? Mas a indústria quer vender hoje, as redes sociais vendem uma coisa que, não, eu não tenho scanner, nossa, você é ultrapassado. Eu não, nossa, você não é aí. É claro que o digital veio para ficar, é o futuro. Mas, gente, hoje você consegue, olha o exemplo que você acabou de dar, né? Eu brinco com o último técnico brasileiro que foi lá para Nova York, né? O primeiro foi o Calgaro, depois ele levou o Juvenal, eu vi que o Juvenal apareceu aqui, e agora ele levou quem? Levou o Darlos Soares. O Darlos é o nosso especialista em gesso, o nosso especialista em troquel. Então, o APA, que é o cara número 1 da odontologia do mundo, lá em Nova York, levou o nosso gesseiro, o nosso cara que faz troquel. Então a gente tem que parar para pensar nisso, né? Eu acho que nós estamos numa fase de transição. Só que o jovem, às vezes, ele fica angustiado. Nossa, eu não tenho scanner, eu não posso fazer a odontologia que eu vejo no Instagram. Isso é triste. Por isso que é legal escutar essa tua fala, do seu. Entendeu? O trabalho digital em nível clínico, basicamente escaneamento, porque o digital clínico é escaneamento e planejamento a partir dele e execução a partir dele. Então, se você não tem um bom preparo, não tem uma boa moldagem, você não tem um bom preparo, não tem um bom provisório, você não vai ter naturalmente uma boa moldagem, não vai ter um bom modelo. Da mesma forma, se você vai escanear, você não vai ter um bom escaneamento. O que o scanner faz? Ele copia o que está ali na frente. E esse é o grande problema que eu tenho observado no laboratório. Muita gente vende a imagem de que o scanner é solução. O scanner, o trabalho digital a nível clínico é solução. Ele não é solução. Ele é uma opção. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Se você faz bem feito o teu trabalho com as técnicas analógicas, óbvio que você vai fazer bem feito também dentro do universo do mundo digital. Mas não adianta você fazer mal feito e esperar que o digital transforme esse mal feito num bem feito. Não vai acontecer. Legal, então, às vezes, até pior. Até pior. Você vê, olha, a gente teve o estresse aqui da live, não consegui entrar, já estamos falando um tempo e nem começamos no título da live ainda, né? Pois é. Que, na realidade, vamos lá, senão a gente não cumpre o tempo, né? A live é 1 hora só. Vamos falar um pouquinho agora do título da live, né? A instabilidade oclusal em reabilitações orais que envolvem prótese sob implante. Dirceu, deixa eu só fazer uma introdução. Começou a aparecer uns casos no meu consultório, né? Eu colocava o papel, o celofane, o carbono e passava batido. Eu não tinha contato nas próteses sobre implante. Nossa, é a primeira coisa que dentista pensa, né? Quem que fez isso? Que absurdo! Como é que o cara não ajustou corretamente? Só que quando eu fui ver, eram casos que eu tinha feito há pouco tempo atrás, né? Nessa época, isso já faz um certo tempo, eu fui lá, fui falar com então o Papa, o professor Franciscone, né, que você conhece muito bem. A gente começou a discutir, daí o professor Franciscone faleceu, e daí foi o dia que eu tive a oportunidade de pedir um auxílio para você, né? Você me aceitou, você me convidou a passar 1 hora no teu consultório. Essa 1 hora ficou quase a tarde toda. Se bobear, eu ficava o dia inteiro lá. E eu naquele dia eu tive uma aula, né, sobre esses problemas. E o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou um professor, eu tento acompanhar a literatura científica, certo? A literatura científica a respeito de perda de contato proximal de prótese com dente, a gente já lê, né? Dente anterior, no passado, mas em próteses posteriores, perda de contato oclusal, eu nunca tinha lido. E quando você me chamou lá, você deu uma aula, você apresentou casos clínicos, e aquilo me chocou, assim, né? E vê a importância da clínica direcionar a pesquisa científica,
certo? A gente fica, às vezes, nessa briguinha boba. Ah, o cara é dedo seco, o cara é clínico. Não, são coisas que se combinam. Então, a clínica descobre problemas e joga bomba para a ciência resolver. Então, eu só queria fazer essa introdução, porque eu queria deixar que você falasse agora essa tua experiência, né, pelo fato de você fotografar muito bem os casos que você acompanha há muitos anos, você me mostrou isso. Então, a palavra está com você a respeito desse, eu brinco, né? Eu brinco e você me puxa a orelha. Novo problema oclusal. Novo para mim, mas para você já há muito tempo. Fala sobre isso. Bem, você sabe, por experiência própria, que precisaríamos de umas 3 horas de Sim, conversa para falar sobre isso. você tem que resumir aí. Então, tudo começou, na verdade, com uma observação de que eu terminava um trabalho e esse paciente voltava com algum tipo de problema, né? E era um problema muito comum, eu tinha que fazer ajustes oclusais. Eu digo, poxa, mas eu não terminei assim esse trabalho, eu acho que eu não tinha deixado assim. Tudo bem, ajustava e ia à frente. Passado algum tempo, esse mesmo paciente voltava necessitando de ajuste de novo naquele mesmo dente. Ou seja, aquele dente entrava em trauma oclusal. De onde vem esse trauma? E aí eu comecei a observar que esses dentes eram sempre entre implantes. Ou seja, um dente isolado entre implantes, ele entrava em trauma. E aí eu começou a me chamar a atenção isso, começou a me chamar a atenção a ponto de que alguns pacientes, ele não voltava com desconforto, mas já voltava com o dente fraturado. Ou já voltava com abalo periodontal tão grande que havia necessidade de remoção desse dente. Então, eu que sempre busquei preservar muito, de repente eu me vi meio radical, indicando extrações de dente. Então, quando eu tinha uma reabilitação muito grande, um trabalho muito grande, e eu via que ia ter um elemento individual ali entre implantes, eu avaliava aquilo, discutia o assunto com o paciente, explicava para o paciente que não era justificado cientificamente, mas era observação clínica minha. Eu já tinha muitos casos que, com o passar de 2, 3 anos, ou pouco mais, pouco menos, a gente perderia aquele dente. Então, eu comecei a me ver extraindo mais dentes por conta disso. Ou seja, o dente extruía quando estava entre implantes. Até o momento que chegou um trabalho onde eu percebi, era um trabalho de gente muito famosa no Brasil inteiro, e eu vi aquele trabalho chegar nas minhas mãos, como você falou, puxa, como é que esses caras deixam esse trabalho desse jeito, né? Todo desajustado, todo fora de oclusão. Os caras são bons demais para deixarem assim. Mas, tudo bem, né? Ajustei, tal, conversei, refizemos o trabalho, uma reabilitação total, superior e inferior, onde mesclava implantes e dentes. Passados 3 anos, depois de muitos ajustes, novamente precisou, ou melhor, passados 3 anos, depois de muitos ajustes, precisei repetir parte do trabalho. Qual parte? Todos os elementos cerâmicos sobre dentes naturais. E fiquei intrigado com aquilo e eu já estava começando a observar. Puxa vida, um dente extrui, mas todos, a ponto de causar isso, me parece estranho. Passaram mais 3 anos, depois de muitos ajustes, novamente a necessidade de fazer a repetição de novo dos elementos naturais. Nesse momento eu já estava com a minha ideia formada e eu já tinha feito um levantamento de casos antigos meus e comecei a chamar os pacientes e avaliar. E eu comecei a perceber que, invariavelmente, nos retornos para controle, eu precisava fazer alguns ajustes. E esses ajustes nunca eram em implantes. Eram sempre em elementos protéticos sobre dentes naturais. Mas só quando eram elementos reabilitados com cerâmica. Aí eu comecei a pensar, puxa vida, o dente natural desgasta, a cerâmica não, a cerâmica entra em trauma, confusão. Né? E aí eu comecei a pensar, maquinar, curiosidade, eu sempre fui muito curioso, dizem que eu vejo com as mãos, porque eu fico pondo o dedo em tudo que eu vejo, pela minha curiosidade, e comecei a analisar casos e casos e casos, e enfim, formulei uma hipótese, que é o que levei naquele dia, nessa reunião que você presenciou, e você também viu naquele dia no consultório, que o movimento extrusivo é um movimento fisiológico no ser humano normal, para compensar, através da extrusão, a perda de dimensão vertical que ocorreria pela desgaste dos dentes por função mastigatória. Então, essa extrusão é uma função,
é um efeito fisiológico natural necessário. E a gente lida com ele muitas vezes com um problema. Chamamos de erupção passiva, mas são duas palavras que se contradizem. Erupção é movimento, passividade é ausência Exatamente. de movimento. Então, erupção passiva me parece meio estranho. Então, eu entendo que um dente erupta e a partir do momento que ele está totalmente eruptado, anatomicamente formado, ele não cessa a movimentação, ele passa a ter extrusão. E essa extrusão, para ser humano normal, extremamente normal, aquele que quase não existe, essa extrusão, ela faz com que, ao longo de uma vida, esse paciente possa manter a dimensão vertical, mantida pela extrusão, compensando o desgaste e essa perda de dimensão vertical. Só que quando a gente reabilita com cerâmica, esse desgaste não acontece. Então, dependendo do número de elementos cerâmicos sobre dentes e sobre implantes, a gente tem, e aí entra a polêmica, aumento de dimensão vertical, porque se o dente continua extruindo e ele continua a ponto de perder contato oclusal, e é isso que você menciona, onde é implante ocluindo com implante. Ele perde contato oclusal. Por conta do quê? Da extrusão, onde predominam elementos cerâmicos que não sofrem desgaste e há um aumento de dimensão vertical. No paciente normal. No apertador já é diferente. Esse cara vai quebrar, esse cara vai causar outros problemas, né? No hipertônico. E no hipotônico, o oposto, né? Vai extruir muito mais. E eu tenho, você viu, uma casuística que mostra os dois lados com bastante clareza, isso tudo, né? O que eu acho interessante, Dirceu, é porque desde quando eu tive essa reunião com você, são essas coisas que tiram o meu sono, né? Tem gente que perde o sono por alguma... Eu fico pensando, cara, fico pensando. E eu comecei a observar e comecei a falar com vários profissionais, né? E a gente nota, eu acho que você já deve ter notado, que isso não segue um padrão. Não é todo mundo que extrui igual. Uns extruem, outros não extruem. Então, eu acho que é importante que a partir do momento que você chamou a atenção disso, né? Eu me lembro que a gente teve essa reunião, daí a gente conseguiu... vamos convidar um pessoal em São Paulo, né? Eu e você. Vai aparecer uns 2, 3 gatos pingados. Apareceu, cara. Até hoje eu fico tenso, né? Apareceu a elite ali da reabilitação oral. Foi muito gratificante aquilo ali. Todo mundo enxergando, todo mundo falando. E cientistas, aí que é o legal. As pessoas, mediante a sua fala, começaram a adaptar linhas de pesquisa. Hoje, é muito fácil, eles escaneiam todas as reabilitações sobre implantes e eles vão poder acompanhar, olha, esse instrui mais, esse instrui menos. Eu que sou um estudioso de bruxismo, né, eu sempre coloco, né, a história do bruxismo em vigília, eu acho que talvez aí o bruxismo em vigília vai ter um papel, a pessoa que tenha mais bruxismo em vigília talvez tenha menos extrusão. Então, olha só, a gente que acha que oclusão já é uma confusão, novas discussões aparecem, né? Isso é mostrar que a oclusão é uma coisa biológica, um pouco menos matemática daquilo que a gente aprendeu no passado. Eu vou colocar no articulador e o cara vai morrer com aquela relação oclusal. Então, eu acho que esse teu trabalho em mostrar isso para a gente, esse teu trabalho em estimular a galera da ciência, né? A partir da tua fala, lá na Zenit, né? A Zenit é onde eu dou aulas, apoio esse podcast. Abraço o Marcelo, meu chefe, abraço o Garbelotto, Diogo, Ronaldo, meus colegas. A gente acabou fazendo uma revisão, né, sobre esse assunto com algumas, com a Fernanda, com a Alessandra, e a gente está começando a estudar isso. Só que a ciência, né, eu sei que o Miyashita começou a estudar isso também. Então, olha só que importante o teu achado clínico estimulando a ciência na busca dessas respostas. São novos problemas, né? São novos problemas. Eu estou aqui falando demais, que eu sou entrevistador, você que tem que falar. Não. Sem comentários. E a gente abordou aqui pura e simplesmente a extrusão. Mas as variáveis que acontecem nisso, por exemplo, o que eu menciono, dentes extruem mais e menos. Por que dente vizinho a implante extrui mais do que os demais? Sabe que isso eu achei matador na tua fala lá na PCD. Isso aí fez todo mundo, sabe, todo mundo pensar, né?
sei lá, a estrutura óssea, né, em volta do implante, diferente em volta do dente. Olha só o quanto de ciência, o quanto que a gente tem que estudar ainda a respeito disso. Hã? Pois é. E nesse universo todo, você tem pessoas que intencionalmente não mordem com muita força para proteger os dentes, lendo engano. O dente existe para ser usado. Se ele não for usado com a normalidade que lhe é necessária, ele vai ter manifestações. E essas manifestações são extrusões exacerbadas. Ao contrário, o apertador talvez ele contenha a extrusão, né? Mas tem outros problemas. Mas tem outros problemas. Então, a questão da recessão gengival. Pacientes que não quebram nada têm retração gengival. Pacientes que quebram tudo não têm retração gengival. Por quê? Então, dentro desse universo todo, tem tanto sitezinho, coisa a estudar. Tem tanta coisa a estudar que vai complementando. E nesses anos todos, eu digo que faz uns 15 anos ou mais que eu venho observando isso, e eu venho registrando e venho ampliando à medida que eu fui escrevendo da minha forma, porque eu não sou um cientista, mas eu sou um clínico extremamente observador, que eu acho. Então, à medida que eu ia observando, eu ia escrevendo. Disso eu acho tal coisa, daquilo eu acho tal coisa. Esse quebrou, acho que quebrou por causa disso. Esse saiu de oclusão, acho que foi por causa daquilo. E dentro desse contexto das minhas escritas, eu formulei, ao final, uma hipótese. Agora, como eu sempre falei, eu nunca iria pesquisar isso, mas eu esperava que alguém abraçasse isso e levasse a pesquisa adiante. Aquela mesma reunião que tivemos em São Paulo, eu tive aqui em Curitiba. Mas santo de casa não faz milagre, né? Então, aqui em Curitiba não houve um abraçar e vamos pesquisar esse negócio. Ninguém se interessou por isso, né? Mas no momento em que o Franciscone viu, quando ele viu, poxa, ele se interessou e disse, Dirceu, isso é inédito no mundo. O mundo não sabe disso. E você já publicou isso? Não, você tem que publicar. Então, ele estava trabalhando para fazer a publicação disso. No fim, ele nos deixou, faleceu, infelizmente, e o assunto ficou parado. Até que você, a partir dessa visita lá no consultório, resolveu novamente movimentar isso. Surgiu aquela reunião lá em São Paulo, onde foi um espetáculo, para mim foi, porque eu não imaginava uma aceitação. Foi muito legal, foi, né? Para começar, a gente estava lá, quando eu vi o pessoal começar a chegar, e eu vi quem estava chegando, eu digo, puta, os caras vieram, agora você está ferrado. Eu pensei, exatamente, a gente foi um dia antes, né, ver a sala, falei, cara, amanhã vai estar eu e você só na sala aqui, né? No final apareceu muita gente, foi muito legal. Gente boa. Então, Dirceu, aproveitando o fato dessa tua reunião, né, de você ter explicado isso para o pessoal, surgiu a oportunidade, né, de você falar, vamos falar aqui, o que envolve a implantodontia é o IN, né, o IN agora. Travou? Garani, travou aqui, fala de novo, por favor. Melhorou? Não, eu estou falando que a partir daquela reunião, surgiu a oportunidade de você falar no maior congresso, um dos maiores congressos do mundo sobre reabilitação e implantodontia, que é o IN agora em setembro. Né? Pois é. E o professor Cícero Dinato, que é meu Deus, é um papa, né, da reabilitação oral também, que é o presidente desse evento, o que ele fez contigo? O que ele te convidou? Ele me telefonou, óbvio que você tem algo a ver com isso, né? E disse que ele tinha 4 aulas magnas para o congresso. Ele já tinha 3 ministradores e queria saber se eu daria a 4ª aula magna. Eu achava que 4 aulas magnas eram 4 por dia. No fim, são 4 no congresso inteiro, né? Aí eu fiquei altamente lisonjeado de ter sido convidado para falar sobre o assunto, que é um assunto, eu vou chamar de meu, mas eu seria muito egoísta falar isso, mas é o assunto que eu levantei a questão. Então, levar isso a um congresso do padrão do IN é algo que dá um respaldo tremendo a esse assunto, né? Fiquei lisonjeado. Vai ser no primeiro dia, né, professor? Dia 25, exato, é isso? Dia 25. Primeiro. Então, quem for lá no congresso, gente, a aula magna do dia 25 é com o professor Dirceu exatamente sobre esse assunto. Então, estão todos convidados
para participar desse evento. Que eu acho que a partir daí muita coisa vai sair, Dirceu. Muita gente está se interessando pelo assunto, muita gente já começou a estudar esse assunto. Eu acho que isso aí é o teu legado, entendeu? É o um deles, legado. né? É um deles, porque tem vários, né? A gente poderia discutir vários. E eu acho muito legal, por exemplo, o fato da gente estar aqui dando a cara, né? Erramos na entrada do Instagram, deu falha. Cara, isso é o de menos. Eu acho que eu me lembro a tua preocupação, né, na PCD, mas, Roberto, eu não sou um professor de palco. Eu falei, cara, você é o cara, entendeu? O que você tem a acrescentar é muito mais do que o professor que nasceu no palco. A gente vive hoje um mundo muito estranho da odontologia, né? Eu brinco bastante no meu Instagram com esses cursos muito malucos de 2 dias. Na realidade, o que a gente precisa fazer com a odontologia é resgatar professores como você. Não estou falando isso porque você é meu amigo, estou falando que isso é uma verdade. A gente tem que resgatar as pessoas com a tua experiência, estudiosas, etc. Né? Estude como o Jaime Cury, né? A camiseta. Cara, é um mundo muito louco. Alguém foi discutir, pedir para o professor Jaime Cury estudar. Então, a gente vive num mundo que a gente precisa resgatar pessoas como você. Então, se eu puder, com a minha rede social, que eu fico lá fazendo meme, palhaçada o dia inteiro, e ter um alcance e trazer isso, eu acho que eu tô feliz, entendeu? Eu estou feliz. E você tem muito a acrescentar para a gente, não só nessa parte da implantodontia, mas na reabilitação oral como inteiro. Quem que tem reabilitação de 30 anos em boca, Dirceu? 40 anos, como você tem? Não existe isso. Uhum. Hoje eu me pergunto, eu devia ter documentado mais. Assim como a música fala, né? Eu devia ter documentado mais, porque Mas faz parte, você com certeza não pensava nisso naquela época, né? Não. Mas você documentou muito, Dirceu. Pelo que eu vi, pelo que nós vimos naquela sua aula na PCD, você documentou muito. Eu fiquei só observando, a hora que você mostrava aquelas suas moldagens, uns trabalhos antigos com casquete, a pessoa olhava e falava, meu Deus, que isso, cara? A gurizada não treina isso, a gurizada não busca isso hoje em dia. Então, eu acho que é uma necessidade nossa, como professor, tentar resgatar cursos com a base da prótese, com a base da reabilitação, entender o que é preparo, perfil de emergência, deixar as facetas. Cara, a faceta é o pior preparo que tem, é a pior reabilitação que tem, e a galera quer fazer em 2 dias. Hoje também o jovem quer tirar de lado as próteses temporárias, as próteses provisórias. Eu me lembro do senhor Valdir Jansson falando que ele conhece o reabilitador pelas próteses temporárias. Então, isso são alguns absurdos que acho que nós, velhinhos, nós temos que estar nas redes sociais. Então, aí entra uma coisa que eu sempre falo para as pessoas da nossa geração, que da nossa geração também tem que estar aqui. A gente tem que dar um jeito de estar aqui no Instagram, como a gente está agora, nas redes sociais, porque a gente... Nada contra os jovens. Os jovens são... A gente sabe que temos brilhantes, você tem no teu consultório brilhantes colegas jovens, né? Mas, cara, a experiência que você tem, olha a riqueza que tem dessa tua experiência, a gente precisa passar isso. A gente precisa transferir isso para as pessoas. Concorda comigo ou estou falando demais? Plenamente. O que eu menciono, e eu chamo a atenção das pessoas que estão comigo, porque, puxa vida, dizer como tal coisa deve ser feita é fácil, a pessoa absorve como deve fazer. Só que tem tantos meandros, tantos detalhes, tantas coisas, que só vai saber quem senta ao lado. Exatamente. Quem passa um tempo longo ao lado observando certas coisas. Mesmo com o pessoal que está comigo hoje, às vezes tem coisas que eu estou fazendo e digo, puxa vida, fulano devia estar aqui, né? Por quê? Porque ele sabe como fazer aquilo, mas não naquela condição, não naquela dificuldade, não naquele estresse. Isso aconteceu essa semana que passou. Uma situação de uma moldagem lá onde era praticamente impossível fazer uma moldagem, dado as condições do paciente. Aí a pessoa me procurou, tá difícil isso, tal situação assim, assim. Então deixa lá que eu vou lá fazer. Aí foi lá, a moldagem saiu, normal, como todas, como sempre, né? Então, essa pessoa, ele viu detalhes naquele momento que ela vai levar para a vida, porque é uma situação extremamente difícil que se tornou fácil a partir, vamos chamar de, na experiência, né? Que privilégio dessas pessoas.
Pois é, esse cara até, ele sempre comenta comigo, né? Puxa vida, o acrílico parece que trabalha a teu favor. Ele diz que o acrílico assume forma na minha mão como ele nunca viu, assim, a facilidade de domínio das resinas, né? Eu digo, pô, mas tem um 40 e tantos anos de janela aí, né? É. Mas é isso que a gente precisa abrir os olhos dessa gurizada. Mas o que normalmente acontece, e eu tive, como eu falei antes, muita gente frequentando minha clínica, mas o imediatismo. Ninguém aceita ficar ali sentado ao lado para aprender, para ver o que realmente faz a diferença. O que realmente faz a diferença. A diferença. Porque o que está no livro é fácil. O que está numa aula teórica é fácil. O que está no Instagram é fácil. No Instagram é fácil. Mas pegue um caso complicado. Pegue uma coisa com extrema dificuldade. Aí é difícil. A nossa profissão é uma das mais difíceis do mundo, Dirceu. A gente sabe disso. A nossa profissão. Eu escuto muito o Garbelotto, que é da nossa equipe lá de prótese, né? Ele falando, cara, é muito difícil a prótese. E o cara que acha que ele vai aprender, não vai aprender. Ele sai de uma especialização com mais dúvidas do que entrou, e esse é o caminho do professor. A gente tem que falar isso para eles. O Luiz apareceu aí. E o problema das redes sociais é que, fala do professor Luiz Garbelotto, vendem facilidades, certo? A rede social, eu falo o curso Club Pro Personalité, brincando, ironizando, mas o marketing vende facilidades, e o jovem compra, ele acha que se ele fizer aquela técnica, ele acha que se ele comprar aquele scanner, aquela fresadora, ele vai fazer igual o cara, e vai comprar um Porsche, vai para as Maldivas. E isso, infelizmente, não é uma verdade. Né? E a gente tem que, de alguma maneira, botar isso na cabeça dessa nova geração. Né? Concorda comigo? É o que talvez a gente está aqui. Estamos numa rede social jovem, conversando sobre isso. Acho que faz parte do papel. Agora, como você sempre fala, a velharada tem que aflorar novamente, né? Mas o velho não gosta do Instagram, o velho não gosta... Ele tem que entrar. Se ele não entrar, né, igual o artista tem que estar onde, né, o povo está, o professor tem que estar onde o público está. Então não adianta hoje você pegar a tua aulinha de slide e apresentar no congresso. Você tem que estar no Instagram, talvez não precise dançar no TikTok ainda, né? Mas você tem que estar por aqui, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Apanhamos, né? Levamos meia hora para entrar aqui, mas a gente vai aprendendo. Né? E o problema de fazer isso também é que enquanto os jovens fazem em 10 minutos, eu levo 2 horas para fazer. E sai mal feito ainda, né? É a mesma coisa num trabalho clínico. O que eu faço em 10 minutos, eles levam 2 horas e fazem mal feito, né? É o oposto aqui. Então, chegando nos finalmente, né, você viu que a gente podia falar que horas, né? Várias horas. Mas eu queria também perguntar umas outras coisas para você. Vai lá. O que você foi fazer no Himalaia? A gente tem como lazer, a Célia e eu, algumas coisas fora do mundo urbano. Então a gente gosta de natureza. E aí, quando eu fiz 60 anos, a Célia me presenteou com um livro, e naquele livro, na página que falava do Himalaia, estava ali alguma coisa. Prepare o seu corpo, porque nós vamos para lá, né? E aí, quando eu fiz 60 anos, a gente fez essa caminhada. Fomos ao trekking do campo base do Everest. Fizemos 21 dias de caminhada na montanha, onde pegamos lá temperaturas de menos 17 graus. Dormimos em barraca, dormimos no acampamento base do Everest, que foi um privilégio tremendo, porque normalmente quem faz o trekking não dorme no acampamento base. E foi um período espetacular. Caminhamos dos 21 dias, 5 dias acima de 5.000 metros de altitude, com todos os problemas da altitude e tal, e nós fomos lá ver uma beleza monstruosa, cada dia um cenário assim fenomenal. Foi esplêndido, uma viagem singular. Então o que nós fomos fazer lá? Nós fomos lá porque aquilo estava lá e ele não vem para cá, então nós temos que ir para lá. Vocês foram viver, né, Dirceu? A vida passa muito rápido. É isso que a gente tem que falar para os jovens.
O negócio Aham. voa. Quando a gente vê, a gente está com 60, com 70, com 80. Vamos aproveitar, né? Eu acho que você aproveita muito bem. E aí, me diz agora a tua vida aí. Você trocou de carro agora? O que você anda fazendo? Você não Ah, comprou uma Porsche, você comprou o quê? Me diz não, aí. não, não. Carrão assim não faz parte da nossa vida também. A gente, há 30 anos, mais de 30 anos, nós andamos de motorhome. Certo. E antes era um motorhome super grande, que viajávamos com a família, mas agora a família não viaja mais junto, só a Célia e eu. Então, um motorhome pequeno, para 2 pessoas, na verdade para 4, mas são só 2 que viajam. E buscamos passear com isso. Nesse final de ano, tiramos aí quase 30 dias, ficamos no deserto do Atacama, Eu, eu, que, onde foi um eu que o diga, passeio. né, Dirceu? Eu que o Você que o diga, porque diga, a claro. gente Você teve os teus organizando. perrengues lá, A né? gente organizando a reunião em São Paulo, sem lugar para reunião, e eu te mandava mensagem, você falou, não, eu estou aqui no deserto, não posso agora, não tem rede. E eu esperava, e eu falei, cara, mas até isso Uhum. valeu, até isso É, foi legal. mas Eu acho que na, até isso é, foi bom. mas uma das coisas que eu, assim, digo que talvez eu não tenha guardado um patrimônio financeiro muito grande, mas eu viajei, eu passei, eu fiz as coisas que eu queria fazer. Então, conheço muitos lugares, passei muito, andei, comprei os brinquedos que eu quis comprar em nível de motorhome Aham. e vivemos e continuamos fazendo isso. Vamos ver Não, até onde vai. e vão continuar por muito tempo, que legal. Vamos ver se E dá. espero, né, que agora, além dessa tua. Né, porque você estava bem tranquilinho, eu acho que espero que agora você volte a agitar, né, porque eu vou. É, Nós, a galera, todo mundo aí, o Dixon vai te convidar para não sei o que aí e tal. Todo mundo vai é, tumultuar a tua vida. Né, aqui na Zenit, você vai vir da aula. Eu acho que você guarda um pouco desse gás para para passar a tua odontologia. esse universo Entendeu? aí. Além desse Uhum. gás aí teu das viagens, eu acho que esse gás da odontologia vai te dar até mais gás para você fazer essas suas viagens. Porque, Dirceu, cara, sinceramente, isso é um patrimônio. E você, sem falso, sem modéstia, que eu sei que você é um cara muito modesto, mas, cara, você precisa botar a tua cara aí, entendeu? Então, eu acho que você tem que dar curso, você tem que sair mais, tem que falar mais. A tua preocupação, mas os meus slides, isso é o de menos, cara. O que você tem que mostrar é o que você faz. É isso aqui que a gente falou aqui, isso é mais do que necessário. Eu acho que bota pilha nisso aí, fala com a Célia, botar pilha, não sei se ela fica brava comigo ou não, tá? Mas eu acho que ela tem que se estimular, entendeu? E vamos agitar essa vida odontológica aí de novo, tá bom? O Antônio Eu Carlos falou tive. isso para mim também. Vamos agitar É, esse cara aí. onde está esse cara? Eu tive um período que eu andei bastante em evidência, que foi quando eu ministrava pela Nobel. Então eu dava lá, na época que a Nobel, que os implantes só comprava quem era credenciado, então eu dava os credenciamentos da parte protética da Nobel. E aí, de repente, eu me dei conta que eu estava, durante o dia, a semana toda, no mocho, clinicando. Durante o final de semana, viajando para Curto. curso, ou para assistir, Aham. ou para dar. E durante todos os dias da noite, montando aqueles montes de carrosséis de slides. E o meu filho com 2 anos, minha filha com 8 anos, e as coisas acontecendo e eu não vendo acontecer. Aí eu comecei a recuar Entendi. e fiquei na Na parte minha. Então, didática, tá certo. saí da parte didática e comecei a só frequentar congressos. Mas daí, quando a gente frequenta congressos, a gente acaba vendo que é muito, muito, muito do mesmo. Então a gente vai, basicamente a gente vê pessoas falando, olha como eu faço bem essa coisa, olha como eu faço bem feito aquilo, olha como... Então é todo mundo falando, olha como eu faço. Mas ninguém vem com coisa nova que realmente vale a pena você enfrentar um congresso e esse negócio tudo. É muito comércio, é muita... Então, eventualmente, vem um cara de fora que te mostra muito artigo científico, mas para você fazer sempre a mesma coisa e observar sempre a mesma coisa. Então, isso vai, a mim, pelo menos, foi cansando. Até o momento que apareceu esse negócio, que eu vejo é realmente uma coisa nova, é uma coisa que vale a pena, né? Digo, então, voltamos à carga. E aí você está atiçando isso, né? Vou atiçar, se depender de mim, eu vou te atiçar o tempo inteiro. Eu tenho dito aqui em casa que você é o meu empresário. Obrigado. Liceu, a gente está batendo quase uma hora aqui, a gente tem que finalizar. Deu para ver que a gente pode trocar ideia por muito mais tempo, né? Mas Uhum. eu acho que o recado foi dado, né? A gente teve os perrengues aí do início da live, faz parte. Te falei,
nem me estresso com isso, deu errado. Não interessa o que aqui está falado. Eu vou tentar, né? Porque também estou aprendendo, assim como a gente bateu a cabeça no começo, eu vou tentar salvar. O objetivo é salvar essa live aqui no Instagram e salvar também no Spotify para a pessoa escutar a hora que está lavando louça, caminhando, etc. Então, se der certo, ok. Se não der, a gente marca uma outra e a gente repete o papo. Mas eu queria deixar aqui o meu, sei lá, não tem nem como falar, né, o meu agradecimento, né, a você, a Célia, a tua família, por ocupar esse espaço de você. E eu sou um defensor de que você tem que estar na mídia, cara. Você tem que estar por aí, porque você tem muita coisa para ensinar para a gente. Obrigado. Vamos lá, tá? vamos trabalhar. E considerações finais e a gente encerra a nossa live. Primeiro, eu quero me dizer que eu me sinto assim tremendamente envaidecido, orgulhoso de ser o primeiro desta Óculo Prosa. Vamos né? ver. Eu não sei se... eu não sei se é o primeiro, vamos com esse cara mesmo, porque se não der certo, tudo bem. Não. Ou, né, que... Mas, olha, de uma maneira geral, eu quero dizer e deixar, se é que seja possível, uma mensagem para a turma nova aí. Aquela mesma mensagem. Vamos fazer a coisa bem feita. Aceitem sentar ao lado de um cara experiente, busquem um cara experiente e vejam, observem, vejam detalhes do que ele está fazendo. É que nos detalhes é que vem o diferencial. Porque assistir uma conferência e ver como fazer tal coisa é fácil. Mas ver um cara fazendo e ver como este cara faz é um pouco difícil. Então, quem tem a felicidade, a sorte de poder sugar de alguém que tenha bastante experiência, e deu naturalmente experiência boa, vamos dizer assim, né? Não perca essa oportunidade. Vai. Mas, infelizmente, de cada 100 dentistas novos que estão no mercado, 95 estão pensando em ROF, estão pensando em preenchimento, estão pensando no mundo estético. E esses não vão sentar ao lado de alguém para ver como é que se faz um preparo, uma moldagem, uma dentística, alguma coisa assim. Mas esse percentual insignificante de dentistas que têm uma boa intenção, se prendam a um cara experiente. Vocês vão ter um ganho muito grande com isso. Se isso pode ser uma mensagem, eu acho que é por aí. Exatamente, professor. Foi exatamente o que eu fiz naquele dia que eu fui lá passar uma horinha com você e fiquei 4, 5 horas, e se pudesse ficava mais, e vou fazer isso de novo. Então, professor, muito obrigado. Eu suguei muito de você aquele dia, eu sugo muito de você nas nossas conversas, e o objetivo é resgatar uma odontologia legal e bola para frente. Obrigado. Espero que eu tenha correspondido. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tá bom? Se eu conseguir salvar isso aqui lá no Spotify, se deu certo, a gente vai tentar conversar com outras pessoas nos próximos eventos. Obrigado, Dirceu. Foi uma grande honra, como sempre. Grande abraço. Um abraço. Abraço a todos aí. Tchau, tchau. Boa noite.